Noite, bonitos, tudo bem? Tô um pouco gripada, mas estou melhorando. Tem muita gente me perguntando algumas coisas e eu tô respondendo mesmo no particular. Principalmente em nome de médico, de hospital. E eu só posso responder no particular. E assim, gente, é impressionante. Impressionante o tanto de pessoas que passam por situações semelhantes às minhas, pelos mesmos motivos. Negligência pós-cirúrgico. E não, gente, não é só com o médico que eu operei, não. Vários outros. Então, assim, eu tô tendo até dificuldade de processar algumas coisas, sabe? E assim, gente, como eu já falei, quem já viu algumas postagens minhas aí, eu não estou querendo desanimar ninguém, muito, desculpa, muito pelo contrário, eu não quero desanimar ninguém a viver seus sonhos, seja ele qual for. Viva, corra atrás, vai dar tudo certo. Investiga o máximo. Óbvio que ninguém tá isento de passar por isso, seja em que situação for. Mas, assim, é mais um alerta, tudo isso que eu quero passar é um alerta, não é para desanimar ninguém. Então, assim, não desanime. Teve gente que falou, eu não vou fazer mais. Vai fazer sim, pesquisa um médico. Mas você pesquisou tudo bem, mas assim, gente, a gente não pode generalizar, né? Não pode generalizar. Eu não quero desanimar ninguém, eu não vou permitir que você desanime por isso, entendeu? É claro, né, gente, ninguém quer passar por isso, né? Então, é lógico que existe o receio, mas não se apegue a isso, né? Vamos buscar outras maneiras, outros meios de te dar mais segurança para você poder realizar o seu sonho. Eu conheço pessoas que comprou um carro maravilhoso, que era o sonho. O carro deu problema logo no primeiro mês. Foi frustrante, foi. Infelizmente, depois teve outros problemas com o carro, acabou que teve que passar o carro para frente. Conheço pessoas que montou um apartamento do seu sonho, que do jeitinho que queria, tudo uma bacana, por vários problemas, teve que devolver, sair do apartamento. Então, assim, gente, infelizmente, lógico que ninguém gostaria de viver. Nós estamos sucintos a viver esse tipo de situação, né, de problemas, digamos assim. Como eu disse no primeiro stories, eu tenho recebido bastante mensagem de pessoas que passaram por situações semelhantes às minhas. E assim, independente do que eu estou vivendo, a gente não pode desconsiderar o sofrimento alheio. Às vezes, para mim, foi sofrido e está sendo, mas tem para outras pessoas que foi muito pior, muito pior, né? Porque mexe muito com o psicológico da gente, cada um tem uma maneira de lidar com as coisas, né? O meu psicológico tá abalado? Tá, mas tem pessoas que estão muito mais abaladas do que eu, muito mais. Então, assim, não dá para desistir, né? Não dá para desanimar, não dá para simplesmente só viver chorando, né? Só reclamando e se martirizando pelo ocorrido. Agora é seguir da melhor forma. E menos ainda desistir, né? Seja quem, como eu disse, uma situação aí da pessoa que teve que desfazer do seu carro, da pessoa que acabou tendo que devolver o seu apartamento, da pessoa que, enfim, gente, sonho é sonho. Independe do que seja, independe do que é o seu sonho. Você tem que viver e tem que correr atrás, né? E não desanimar, por mais difícil que seja, porque é recomeço, né? Só que o recomeço vem de uma. Tem que ver que vai vir de uma experiência vivida no passado. Mas enquanto se tem vida, enquanto se tem saúde, enquanto se tem força, tem que correr atrás, né? Não é fácil, mas não é impossível também. Então, assim, não desista. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você. Não é essa a mensagem que eu quero passar.
Uma coisa muito importante que eu tenho percebido, né? Que a maioria das pessoas que passam, ou que passaram, na verdade, por situação assim, ficam quietas, estão em grupos, porque normalmente a gente entra em grupos, a gente pesquisa, a gente conversa com um, conversa com outro. Só que às vezes a gente está conversando com uma pessoa que passou por uma situação e ficou quieta porque se sentiu constrangida. Eu não sei, na verdade, qual é a palavra, mas, gente, não fiquem quietos. Não é levantar bandeira, fazer isso, querer se aparecer, enfim, é o seu direito. Mas você tem por obrigação de alertar outras pessoas. Isso aí ela resolver fazer mesmo assim, aí já não é um problema seu, mas a sua parte você tem que fazer. Eu estava em dois, estou em um grupo que tem várias pessoas que já passaram por situações, tanto com o mesmo médico que eu fiz, como com outros, e ficam quietas. Isso é um absurdo. É um absurdo. Sim, eu até entendo, porque realmente o julgamento é horrível, gente. Você sempre vai ter alguém te julgando. Por que que você foi fazer isso? Por que que você foi mexendo que estava quieta? Não adianta, não adianta. E eu sei que eu vou lidar com isso a minha vida inteira. E de verdade não me incomoda, mas é absurdo, absurdamente, o tanto de julgamento que você vai ter, né? Esses dias eu encontrei com uma pessoa, a pessoa falou assim, também foi mexendo que tava quieta, você é louca, né? Menina, você é louca, olha aí, tá vendo? Foi mexendo que tava quieta, olha o que deu. E é isso, então assim, as pessoas ficam quietas porque às vezes tem constrangimento, a vergonha, o julgamento. E assim, gente, ninguém paga pra passar por isso, né? Ah, mas é óbvio que isso ia acontecer. Não, gente, não é óbvio. E assim, é o que eu mais tenho respondido, né? E que eu acho que é uma resposta bem coerente, né? Pra não dizer grossa. Mas quando me perguntam, eu digo, por que que você troca o seu tapete? Por que que você troca o seu carro? Por que que você quer uma casa maior? Né? Por que que você vai no salão arrumar seu cabelo? Então, assim, cada um vai ter uma resposta. Mas eu acredito que a metade, né, 99%, vai ser porque você quer se sentir bem. Seja no ambiente que você mora, seja num carro mais confortável, numa casa mais espaçosa, no seu cuidado com o seu cabelo, né, hidratar seu cabelo para ele ficar mais solto, enfim. Então, assim, cada um tem a sua resposta. E o porquê que eu fui fazer isso foi justamente para eu me sentir melhor ainda mais comigo. Foi isso, não foi para ficar me mostrando para ninguém. Essa é a verdade. E assim, quando eu digo me mostrando para ninguém, é realmente usar disso como um exibicionismo. Obviamente que eu não teria, como eu não tô tendo problema nenhum de falar sobre isso, seja antes para incentivar, agora para incentivar, porém, né, com algumas ressalvas, mas não porque eu queria aceitação de ninguém, aprovação de alguém, pelo amor de Deus, jamais. Quem me conhece de verdade sabe disso, né? Então, assim, eu não quero desanimar ninguém, não vou desanimar ninguém. Eu quero que a pessoa se sinta realmente preparada para fazer os seus procedimentos e que vá atrás e que faça, busquem o máximo de referência e que essas pessoas que passaram por situações semelhantes à minha falem, divulguem, né? Não fiquem assim, eu não tô falando só para ficar gongando o médico, falando mal do médico em si, mas tem pessoas que passam por essas situações, ficam quietas, seja por qual motivo for, e não falam se teve suporte, se foi tudo bem, até mesmo tranquilizar a outra pessoa, né? Falar, olha, aconteceu isso comigo, mas meu médico foi tranquilo, ele me deu todo o suporte, o que não foi o meu caso. Então, assim, quando a gente vem, acredito eu, na mídia para expor algo, a gente tem que também ser, sabe, sensato, né? E eu estou falando o que aconteceu comigo. Só que tem pessoas que não falam e ainda assim também nem passa para outras pessoas que isso pode vir a acontecer, porque o que aconteceu comigo pode realmente acontecer. E quem é que garante que não foi uma fatalidade? Eu estou falando, no meu caso, que eu não tive suporte do médico que me operou.
E no meu caso, baseado nas sucessões de falhas que foi tendo, que supostamente ocorreu o que aconteceu. Mas eu tenho conversado com pessoas de médicos maravilhosos, assim, de médicos de sair de uma cidade de 600 km para ir até a residência da pessoa para cuidar dela. E assim, fatalidade. O corpo rejeitou prótese, o corpo não aceitou a lipoaspiração e teve todo o suporte. Tá entendendo? Teve todos os cuidados, todo o suporte. É diferente. E ainda assim aconteceu. Só que assim, quando você vai no médico, você conversa, é a parte dele te falar tudo isso. E não te encorajar, e que é também o certo, mas te encorajar assim, te alertar nos possíveis erros, né? Nos possíveis. Eu falei errado, né? Possíveis erros, e sim nas possíveis intercorrências. Porque em nenhum momento eles falam isso, né? Normalmente eles não falam. Só falam que vai dar tudo certo, você vai ficar linda, te mostra como que você vai ficar. Mas não falam essas situações que podem acontecer. Como eu, por exemplo, eu não sabia o que era fibrose. Nunca tinha ouvido falar de fibrose. Seroma sim, porque eu fui pesquisando, mas fibrose eu não sabia. Nem imaginava que isso existia e que eu, por exemplo, hoje estou passando por isso. Na verdade, assim, não é erro, né, gente? Como eu disse, eu me redimi ali. Porque se teve erro, houve negligência, né? Que é o que aconteceu comigo. Mas eu digo dos médicos explicarem, conversarem, tirar o máximo de dúvidas, ou mesmo, porque assim, a gente tem tanta coisa para falar, você anota tanta coisa, você faz tantas perguntas, que tem coisas que vai ficando para trás, porque você não tem conhecimento. Então, cabe a eles, por anos de experiência, tirarem o máximo de dúvida, na verdade, até explicarem mesmo. Possíveis intercorrências, possíveis coisas que podem acontecer, que não deem o resultado esperado e não te garantir algo. Como eu já disse aqui, quando eu fui na minha última consulta antes de operar, eu perguntei, doutor, qual é a probabilidade? A verdade, eu falei desse jeito, qual é a probabilidade de dar merda? Ele falou 1%. 1%, Adriana. Fica 1% de chance de dar alguma intercorrência, falou assim. Adriana, você é uma pessoa super saudável, sua saúde é maravilhosa, você é uma pessoa super alta astral, você é feliz, você chega aqui, você irradia, você é um brilho, então assim, tudo isso ajuda. Você é uma pessoa super alto astral, então assim, a sua recuperação vai ser ótima. Tudo isso ajuda muito, porque tem pessoas que já chegam pessimistas, acontece algum problema na família, conta uma situação lá de uma pessoa que perdeu a mãe, a situação dela tá vendo muito bem, o pós, de repente ela teve problema, enfim. Então, assim, vamos ser franco, né? Porque acontece. O que não pode é deixar acontecer por negligência e menos ainda por falta de suporte deles, né? Eu passei aqui mais, gente, para realmente frisar isso, enfatizar ao máximo isso, que eu não estou aqui para desanimar ninguém, não estou aqui mostrando as minhas cicatrizes, não estou aqui falando mal de médico para que você desanime, não é isso. Muito pelo contrário, que vocês corram atrás dos sonhos de vocês, seja o que for, passe o tempo que passar, não desistam, corra atrás, né? Mas a gente precisa ter um outro olhar, porque infelizmente no mundo que nós vivemos sempre vai existir pessoas ruins, pessoas mal intencionadas, pessoas que só pensam nisso, em dinheiro, né? Então assim, não é para desistir, não é para deixar de sonhar. Infelizmente, nós vamos ter que ter um pouquinho de malícia, de maldade. Não sei se a palavra é maldade, mas mais malícia. Mas não desistir, jamais, desistir jamais. Assim, eu quero agradecer a todos vocês que compraram minhas rifas, que estão comprando a rifa ainda. Quero dizer que está sendo de grande ajuda. Eu iniciei um tratamento de fibrose em São José dos Campos, então assim, eu queria iniciar em um lugar mais longe, que eu andei vendo, enfim, mas eu não tenho condições
nem financeira, enfim. Então, tá me ajudando, tem me ajudado. E eu só quero agradecer vocês. Algumas pessoas estão sendo bem indiferentes até mesmo de me perguntar se eu tô bem. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero agradecer vocês que estão realmente me apoiando. Independente de você ter podido ou não comprar uma rifa, mas que me manda mensagem de apoio, sabe? Porque assim, eu tô ainda no INSS. Se Deus quiser, final do mês eu volto a trabalhar e eu espero que em breve, bem em breve, a minha vida deu uma estabilizada, né? Não sei, tá na mão de Deus. Mas então a rifa tem me ajudado. Teve algumas pessoas que eu nem conheço, através de pessoas que eu conheço, fez um pix pra mim, me ajudou, né? Porque eu não tenho só o tratamento, tem outras coisas. Mas assim, gente, eu tô muito agradecida por tudo. Tudo mesmo. Não é fácil, não tá sendo fácil, não vai ser fácil, mas vai passar. Eu tenho que ter essa expectativa, tenho que ter essa fé e crer que tudo isso vai passar. Vai ficar no passado bem distante aí, se Deus quiser. E tudo vai se estabilizar, se vai ficar do jeito que tá, se vai ficar melhor, tá na mão de Deus. Eu acredito que vai ficar melhor, porque eu confio em Deus.